O recado era: o que para você é aflição, para mim é passarela. O que para você é a morte, para mim é desfile. O que para você é o fim, eu vou humilhar. O barco até então era o lugar da segurança, era o lugar da proteção, era o lugar da sobrevivência. Mas quando Jesus diz vem, você abre mão do barco que até hoje te protegeu para viver no sobrenatural. É por isso que você não depende de homem, não depende de recurso. Você abre mão do barco quando você ouve Deus te chamar. Você abre mão do barco. Mas não, ele não escolheu ir num barco, ele não escolheu se teletransportar, ele não escolheu voar, ele não escolheu abrir um caminho, ele escolheu andar sobre as águas. Por que andar sobre as águas? Por quê? Porque dentre tantas coisas que ele poderia fazer, ele escolheu andar sobre as águas. Eu li para você que os ventos, as ondas, fustigavam o barco. Fustigar significa torturar o barco, judiar do barco, dizer para o barco: eu vou te desmontar todinho, eu vou acabar com vocês. E agora ele escolheu andar sobre aquilo que me fustiga. Ele escolheu colocar os dois pés sobre aquilo que me tortura. E ele está agora humilhando aquilo que me tortura. Ele está pisando em cima daquilo que diz: eu vou desmontar você, eu vou acabar com você, eu vou afundar você. Ele poderia ter voado, ele poderia ter aberto um caminho, ele poderia ter aparecido milagrosamente dentro do barco, mas propositadamente ele escolheu pisar sobre aquilo que me humilha, sobre aquilo que me amedronta, sobre aquilo que me tortura, sobre aquilo que diz que vai me destruir. O recado era: o que para você é aflição, para mim é passarela. O que para você é a morte, para mim é desfile. O que para você é o fim, eu vou humilhar. Levanta a mão para cá. Jesus vai humilhar aquilo que está tentando humilhar você, as dores, as angústias, os pavores. Jesus vai pisar no que te humilha. Jesus vai passar por cima daquilo que tem dito: eu vou arrebentar você, eu vou destruir você, eu vou matar você, você é incapaz. Eles olham para aquele que vem e vê aquele que está andando sobre aquilo que diz que vai me matar. Você vai ver isso essa semana. Você vai ver a glória de Deus sobre aquilo que diz que vai te matar. Você vai ver a glória de Deus sobre essa enfermidade. Você vai ver a glória de Deus sobre essa crise. Você vai ver a glória de Deus sobre esse impossível. Quantos creem nisso, pelo amor de Deus? Ele vem andando. Ele vem andando. Ele vem andando. Ele vem andando, ele vem andando. Mas os discípulos ainda não vêm. Os discípulos ainda não enxergam quem vem. Sabe aquela ideia: nunca reclame do ruim, sempre pode ficar pior. Agora está tudo piorando na cabeça deles, porque eles estão num barco que está quase afundando. Os ventos estão fustigando, torturando o barco. E agora eles olham para o meio das ondas e veem um fantasma. É isso que eles dizem. Então agora, além de lidar com um barco que está afundando, está vindo fantasma em minha direção. Cuidado com a sua cabeça. Ela pode chamar de fantasma aquilo que está vindo para te salvar. Ela pode dizer: não é possível, é macumba. Não é possível, é inveja. Não é Jesus chegando. Toma muito cuidado, não se precipite, porque nem sempre aquilo que está piorando, pode ser a sua salvação. Tem coisas que a sua cabeça diz: depois dessa você morre. E Jesus está falando: depois dessa você vai viver, você vai viver, você vai viver, você vai viver. Eu estou chegando, você vai viver. Na cabeça deles o ruim está piorando, é um fantasma. Além de tempestade, eu tenho um fantasma. Só que aí Pedro vai testar o fantasma. E aí Pedro olha para ele. Eles olham, e aí Jesus grita: ei, tem bom ânimo. Sabe o que significa tem bom ânimo? Vai ficar tudo bem. E o vento, e o barco sendo torturado. Vai ficar tudo bem. Só que aí Pedro, dentro do barco, grita:
Vamos tirar a dúvida se é fantasma ou não. Jesus, se tu és mesmo quem tu diz que é, manda-me ir ao teu encontro. Eu quero andar sobre as águas. Porque se for coisa da minha imaginação eu vou afundar. Porque se for demônio eu vou afundar. Mas se for Cristo eu vou viver. Você quer saber o poder de Deus e o poder do diabo? Não é quando você cresce, mas é quando você está prestes a morrer e você começa a dar passos de fé. Você não prova o poder de Deus nos seus melhores dias, você prova o poder de Deus nos seus piores dias. Tinha tudo para quebrar, mas não quebra. Tinha tudo para morrer, mas não morre. Tinha tudo para desistir, mas não desiste. Você não prova o poder de Deus assinando um contrato. Você prova o poder de Deus quando uma porta fecha e todo mundo diz: agora ele se mata, agora ele se mata. E aí você põe um sorriso no rosto, vem para a igreja e entrega a melhor adoração da sua vida. A melhor. A melhor. E aí Pedro, eu acho lindo que Pedro não diz: Senhor, por favor, acalma o vento. Jesus, por favor, nós estamos fazendo xixi na calça, de medo. Jesus, acalma. Não, Pedro fala: não precisa acalmar nada não, deixa eu andar também. Sabe, algumas vezes você tem que parar de pedir calmaria para começar a pedir poder de Deus. Algumas vezes tem que falar: Senhor, por favor, cala a boca dos meus inimigos. Não precisa calar a boca dos inimigos. Senhor, me dá poder para eu andar acima disso que estão falando sobre mim. Você não precisa pedir para Deus deixar o ambiente calmo. Você só precisa pedir poder para andar acima desse ambiente. Você não precisa fazer acordo com a Capetolândia. Você não precisa ter medo de nada. Pedro não está dizendo: por favor, diminui a força do vento. Pedro está falando: mantém tudo como está, só deixa eu andar também sobre isso. Mantém tudo como está. Quem me odeia pode odiar, quem não gosta de mim pode não gostar, pode querer doença, pode deixar doença. Eu não preciso que nada melhore fora de mim. Eu só preciso de uma coisa: me deixa andar também por cima daquilo que me dá medo. E sabe o que é o mais incrível? Jesus gostou do pedido. Jesus não diz: uau, você é ousado, você é louco, isso é coisa só para mim. Jesus olha para ele e diz: vem, vem cara, vem, vem. Se Jesus falar para você: vem, você vai, vem. E aí Pedro agora está saindo do barco. Ele está saindo de onde? Do barco. Pedro abre mão do barco. O barco até então era o lugar da segurança, era o lugar da proteção, era o lugar da sobrevivência. Mas quando Jesus diz: vem, você abre mão do barco que até hoje te protegeu para viver no sobrenatural. É por isso que você não depende de homem, não depende de recurso. Você abre mão do barco quando você ouve Deus te chamar. Você abre mão do barco. E eu estou pregando para algumas pessoas aqui que entraram aqui abraçadas ao barco, e Deus está te dizendo: o que eu tenho para você está fora desse barco. O que eu tenho para você está fora desses limites. Tem experiências que são dentro do barco, mas tem experiências profundas que são fora do barco. É hora de experimentar o que você nunca experimentou fora do barco. Fora do barco dessa opinião, fora do barco dessa religiosidade, fora do barco dessa conversa furada. Pedro desceu do barco. E como será que é colocar o primeiro pé para fora do barco? Como é a sensação de colocar o primeiro pé para fora e perceber que a água está sólida? Como deve ser maravilhoso agora colocar o segundo pé e perceber que simplesmente eu não afundo. E não afundo porque as leis da física estão rendidas à palavra da boca de Cristo. Não é que a água deixou de ser água, é que sobre a água existe uma ordem e ele não vai afundar. É por isso que você não precisa se apegar ao que acontece com os outros, porque se a palavra de Deus diz que não morre, não morre. Se a palavra de Deus diz que não quebra, não quebra. Se a palavra de Deus diz que não mata, não mata. Se a palavra de Deus diz que vai sobreviver, vai sobreviver. Se a palavra de Deus diz que você aguenta, você aguenta. Não importa as estatísticas, não importam as probabilidades. Para todo mundo, água é mais leve do que o corpo, e corpo afunda. Mas naquele dia, o chão
chão que Pedro pisou era asfalto, o chão que Pedro pisou era mármore, o chão que Pedro pisou era sólido. Vai andar no sobrenatural, meu irmão. Você vai andar no sobrenatural. Levanta a mão, você vai andar no sobrenatural. Diga comigo bem alto: eu vou andar no sobrenatural. Eu vou pisar onde todo mundo afunda e não vou afundar.